Nós estamos na segunda mensagem dessa série, O Poder do Amor. E eu estou muito emocionado sobre essa série, porque ela vai ser uma série muito grande. Domingo que vem também, e segunda-feira, estarei continuando essa série. Aliás, é uma das mensagens favoritas minha dessa série toda, vai ser domingo que vem. Estou olhando com muita expectativa. Mas hoje, mesmo sendo o Dia dos Pais, nós vamos continuar nessa série, O Poder do Amor. E hoje, nesse dia tão especial para os pais, nós vamos mergulhar no amor do Pai do céu, que é para todos aqui, para os pais e para os filhos também. E por isso que eu estou intitulando essa segunda mensagem da série, O Pai. Em 1 João capítulo 4, versículo 18, está escrito assim: nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Isso é muito profundo, porque ao aprendermos os princípios de andar nesse amor ágape, as pessoas falam: poxa, eu quero praticar isso na minha casa, na minha família, no trabalho, na escola, onde eu for, eu quero ser essa pessoa tão impregnada com amor ágape, que vai atrair as bênçãos de Deus, que minha fé vai fluir, minhas orações vão funcionar. Como operar nesse amor? Um dos maiores segredos, sabe como é? É você entendendo e tendo revelação do amor de Deus para você. Não basta só você saber teoricamente: eu sei que Deus me ama infinitamente. Não, muita gente perde o milagre por 30 centímetros, entendeu na mente, mas não tiveram revelação, não tiveram, como a Bíblia ensina, os olhos do coração abertos para você entender o tanto que Deus te ama. E nessa série queremos cada vez mais te ajudar a ter revelação da palavra, do tanto que Deus te ama, porque na medida que você vai entendendo o tanto que Ele te ama, aí você vai conseguir praticar esse amor, porque o amor dele que te capacita a amar os outros. O Pai do céu, então, o Pai do céu nesse Dia dos Pais, quer que você, tanto pai como filho, saiba o quanto Ele ama você. Existe uma história verdadeira que aconteceu na nação da Armênia. No dia 7 de dezembro de 1988, um pai lá, que sempre dizia para o seu filho essas palavras. Isso é uma história verdadeira. Ele sempre dizia para o seu filho, ele olhava bem nos olhinhos do menino e falava assim: olha, haja o que houver, o seu pai sempre estará com você. Eu sempre estarei ao seu lado, viu, filhão? Ele falava isso vez após vez. Falava isso toda hora. E um dia, justamente no dia 7 de dezembro de 1988, ele levou o filho para o colégio, viu o filho entrar, garantiu que estava tudo bem, saiu. Pouco tempo depois daquilo, ele estava na estrada, não muito longe, e houve um enorme terremoto naquele dia, na Armênia. Em 4 segundos morreram aproximadamente 30 mil pessoas. Foi horrível. E ele, apavorado, foi para casa, viu que a esposa dele estava bem, não estava machucada. Aí ele foi correndo para o colégio. Chegou no colégio e, para a decepção dele, ele viu que o colégio todo foi destruído, enorme colégio. Nenhuma parede em pé, tudo destruído, só era um monte de entulhos. Já tinha pais e mães lá chorando, gritando: nossos filhos todos morreram. O corpo de bombeiros falou: olha, infelizmente tudo indica que todos morreram. Foi aquela gritaria, aquela tristeza, e ele chocado, porque ele pensou: eu não cumpri minha promessa, eu sempre prometi para o meu filho: haja o que houver, sempre estarei ao seu lado. E ele, meu Deus, aí ele pensou: mas eu ainda posso cumprir, eu ainda vou cumprir, eu dei minha palavra ao meu filho, eu tenho que achar onde ele está. Aí era só entulho, ele imaginou, o portão do colégio era aqui. Aí ele foi subindo em cima do... Aí descia um trilho, entrava na porta principal do colégio, aqui. Aí tinha um corredor aqui, e meu filho estudava naquela sala de aula, então tudo em cima do entulho.
Aí ele começou a escavar e tirar pedaços de concreto e tirar pedaços grandes e ele trabalhando. E o corpo de bombeiros falou: olha, melhor não ficar trabalhando, é muito perigoso, pode causar explosões e pode ter explosão a qualquer momento, explosões inesperadas, desabamentos, o senhor está correndo um risco de vida. Ele falou: mas é meu filho e eu vou ficar. E ele continuou, e eles falam, corpo de bombeiros: mas você pode colocar em risco a vida de outros pais que talvez vão querer fazer igual você. Ele falou: eu é meu filho. E aí os outros pais até, tiveram pais que estavam chorando tanto, mas falando para ele: não adianta, nós sabemos que todos já morreram. Ele falou: se vocês quiserem ajudar, bem, senão não atrapalha, porque eu vou ficar trabalhando. E ele ficou lá trabalhando, tirando o entulho, mas trabalhando horas e horas, sozinho, ninguém ajudando. Isso é um fato, história verdadeira. E ele ficou trabalhando até anoitecer. E ele falou: não vou parar, porque não tinha encontrado o filho ainda. Então ele ficou tirando bloquetes, pedaços enormes de concreto, trabalhando a noite toda, trabalhou 24 horas sem parar, ainda não encontrou. Então ele continuou trabalhando, até alcançar 30 horas, direto, sem dormir, ficou trabalhando 36 horas. Isso é uma história verdadeira. Na 38ª hora, já ia completar 38 horas ele trabalhando lá, quando ele tinha acabado de tirar um pedaço enorme de concreto, porque ele ficava gritando, toda vez que ele tirava mais o entulho, ele gritava bem alto: Armand! Que era o nome do filho dele. E dessa vez, na 38ª hora, quando ele tirou aquele bloquete tão grande, aquele pedaço de concreto, e gritou: Armand! Ele ouviu a vozinha do filho: papai! Armand! Você está bem? Estou bem, papai, eu estou bem. Eu e mais 13 alunos estamos aqui. As colunas aqui na sala onde nós estamos seguraram o entulho e nós estamos aqui num vão. E ele disse: eu falei para eles que se meu pai estiver vivo, pode ter certeza, eu já conheço meu pai, que ele viria. Ele falou: aguenta aí, meu filho. Ele foi tirando mais coisas, finalmente fez um buraco. Pode vir, Armand. Ele falou: não, papai, os outros 13 vão primeiro, que eu já sei que o senhor vai cuidar de mim. E os outros 13 meninos e meninas, com Armand deu 14. E por fim, o Armand saiu. Uau, foi tão lindo, tão impactante. Saiu nos noticiários, foram entrevistar aquele pai. Ele disse: eu sou pai do menino. E eu tinha dado minha palavra para ele. Eu tinha que cumprir a minha palavra. Que haja o que houver, eu sempre estaria ao lado dele. E eu cumpri minha palavra. Aí foram entrevistar o menino. E o menino falou assim: olha, eu já sabia que meu pai vinha. Por isso que eu falava para todos os outros 13: podem ficar sossegados, porque haja o que houver, meu pai estará sempre a meu lado. E eu quero que você receba essa palavra no mundo espiritual também. Pode ter certeza disso, que se você estiver confiando no Papai do céu, na palavra dele, haja o que houver, o seu Pai, o seu verdadeiro Pai do céu, sempre estará ao seu lado. E pais, vocês, escutem bem o que eu vou dizer, vocês pais, são super privilegiados de poder levar esse mesmo título do próprio Pai do céu. É um privilégio, uma grande responsabilidade, de você representar na sua família, aqui na terra, o verdadeiro Pai do céu. Que privilégio, que responsabilidade. E nós queremos honrar vocês, pais. E a primeira coisa que eu quero dizer é o pai e o seu valor na sociedade. O pai e o seu valor na sociedade. Muitos, infelizmente, hoje em dia, estão desvalorizando de uma forma tão forte o papel do pai.
você vê que as pessoas muitas vezes, parece que até existe uma campanha intencional de denegrir. Quantas vezes nos filmes, nem sempre, mas muitas vezes nos filmes, nos seriados, a mãe, isso é lindo. Essa parte da mãe não sou contra, ela é heroína, ela que é inteligente, ela que faz tudo, ela que é a mais forte, a mais veloz. Mas o pai, quantas vezes, é um banana, que não faz nada, tudo molengo, tudo irresponsável. E parece que existe uma campanha para denegrir a imagem e o papel do pai na sociedade. Isso é muito errado, porque a Bíblia mostra que o papel do pai na sociedade é um dos fatores mais importantes para deter, a decomposição da fibra moral da sociedade. É interessante porque você pode notar que muitas vezes apresentadoras de televisão, programas de televisão, atrizes famosas aqui no Brasil, elas têm optei por não casar, nem por morar com ninguém. Eu fico com um homem aqui, outro homem ali, mas eu vou viver solteira, mas eu quero ter filho, então quero ficar grávida e ter um filho. E acho isso bonito e maravilhoso. Só que elas estão servindo de um exemplo e um modelo para tantas garotas adolescentes que estão lá nos bairros populares, nas comunidades carentes, e acham aquilo, tão bonito, eu também vou. Então não é errado, eu também vou ficar adolescente, grávida, e aquele monte de crianças sendo criadas sem um pai presente, sem um pai para ajudá-los, para ensiná-los. E o que acontece? Eles já crescem muitas vezes sendo criados o quê? Pelos traficantes de droga. Eles vão se envolvendo no tráfico de drogas, em assaltos, em crimes, causando tanta violência. Aí olha a hipocrisia da sociedade. As mesmas atrizes e apresentadoras que estimularam tudo aquilo pelo péssimo exemplo, agora vão marchando passeata da paz, tem que ter paz, contra a violência. Se elas que provocaram indiretamente, pelo mau exemplo, a deterioração da fibra moral da sociedade, por falta da presença forte de um pai, um líder. O pai e a sua importância na família. Lá no Parque Nacional, na África do Sul, chama-se Pilanesberg, eles tiveram uma situação, porque eles estavam querendo resgatar a fauna e a flora da floresta africana, da selva africana. Muitos caçadores tinham matado muitos animais, e eles agora estavam protegendo, ninguém pode caçar dentro desse enorme parque, todos os animais, girafa, leões, elefantes, queremos que volte a viver como sempre viveram aqui na África, e vamos proteger esse local. Só que eles precisavam de mais elefantes, não tinham elefantes, então trouxeram várias mães com seus filhotes machos, filhotes fêmeas, lá para, como se fosse ter agora uma grande manada de elefante também nesse parque nacional. Só que aqueles filhotes machos, na medida que eles começaram a crescer e se tornar adolescentes, eles estavam agindo de uma forma muito estranha. Durante a noite eles arrancavam árvores, eles machucavam os outros animais, porque o elefante é muito forte. Elefante africano, muita gente está acostumado a ver no circo esses elefantezinhos aqui no Brasil, não é como Gente, eu já vi esses elefantes, eu já vi num parque nacional lá na África, um elefante desse andando na estrada, a gente teve que parar o carro e ir na direção contrária, porque um elefante desses macho, o grande, andando numa estrada, ele ocupa as duas pistas. Eu não estou brincando, ele é enorme. Eu tenho uma foto, deu na frente de um elefante empalhado, o joelho dele está aqui, nessa altura, o joelho dele. Agora imagina o tamanho dele. Eu estou falando de um monstro. Esses elefantes são muito fortes, só que eles são muitas vezes pacíficos, só não irrita-os, porque se irritar eles podem até pisar em cima de um carro. Eles são muito violentos se eles forem irritados. E esses adolescentes
elefantes adolescentes estavam estragando tudo, arrancando árvores, machucando os outros animais. Chamaram os especialistas. O que está acontecendo? Eles falaram, é falta de macho, é falta de pai. E eles aconselharam, traga uns 3 aí, macho grande aí, para fazer parte da manada, para servir como pais desses adolescentes. Sabe o que aconteceu? Da noite por dia começou a acalmar, parou toda aquela destruição. Quando aqueles elefantes adolescentes queriam fazer qualquer presepada, os elefantes machos botavam ordem na casa. Pegava aquela tromba dele, pá, dava um tapa na bundinha aí do elefante adolescente, ele já endireitava, ficava tudo certinho. A importância do pai na sociedade, na família, é impressionante, é impressionante. Tem uma companhia, uma empresa de fazer cartões para ocasiões especiais, para Natal, para aniversário, cartões para o Dia das Mães, Dia dos Pais. E eles decidiram lá nos presídios americanos de dar gratuitamente para todos os presidiários que quisessem os cartões para o Dia das Mães, para eles poderem mandar um cartão para a mãe deles. E eles providenciaram milhares e milhares. E eles ficaram chocados porque não deu para todo mundo o que quis. Então, quando chegou o Dia dos Pais, eles falaram, nós não vamos nos achar desprevenidos, e eles prepararam tantos cartões, para também dar de presente para os presidiários mandarem cartões para o Dia dos Pais, para surpresa deles. Milhares e milhares e milhares de cartões do Dia dos Pais sobraram, os presidiários não pegaram. Sabe por quê? Pode investigar e verificar. Vai no presídio, pergunta para os presidiários. Quase nenhum deles tiveram um bom relacionamento com um pai. Isso é muito forte. É muito forte. É muito forte. O James Dobson, um dos maiores especialistas em família, grande psicólogo, ele disse o seguinte, olha o que ele disse: o pai é mais importante na criação do filho homem do que a mãe. O pai e o respeito e a honra que lhe é devido. Efésios capítulo 6, versículo 1 a 3 diz, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você, e você tenha uma longa vida sobre a terra. Meu Deus, olha que promessa. Claro, como qualquer promessa, tem que liberar a fé para tomar posse dela. Mas nesse caso, além de aplicar a fé para tomar posse, tem que cumprir com a condição dela também. Né? Qual é a condição? Honrar, respeitar, obedecer o seu pai e a sua mãe. Mas olha, se você fizer isso e aplicar a fé tomando posse dessa promessa, olha o que ela garante. Tudo te vai bem. E você vai ter uma vida longa. Vai chover no seu jardim toda hora. Tudo vai ser bênção na sua vida. E você ainda vai ter uma vida longa. Olha que promessa tão forte da palavra de Deus. Muitos não compreendem quando a Bíblia fala, né, para a esposa ser submissa ao marido, para os filhos obedecerem os pais, para respeitarem e honrarem os pais, e para a esposa obedecer também e respeitar o seu marido e se submeter ao seu marido. Eles falam, esse é a Bíblia é antiquada, ultrapassada, machista. Ninguém é mais importante do que o outro. O pai não é mais importante do que a mãe. Os pais não são mais importantes do que os filhos. Eles não estão entendendo nada. Nenhum momento a Bíblia disse que o pai era mais importante do que a mãe, que os pais eram mais importantes do que os filhos. A Bíblia nunca disse isso. Muito pelo contrário. Aonde a pregação da palavra e o evangelho entrou, que as mulheres começaram a ter dignidade, começaram a poder votar, foi tudo os cristãos que trouxeram essa dignidade para a sociedade, porque a Bíblia sempre ensinou que diante de Deus não tem macho nem fêmea, que tanto o homem como a mulher, como os filhos, são de igual importância. A Bíblia sempre enfatiza que o pai, a mãe e os filhos têm a mesma importância e o mesmo valor diante de Deus. O que essas pessoas não entendem é que Deus é um Deus organizado. O próprio Deus, a Santíssima Trindade, um só Deus, mas em 3 pessoas,
Ele é um Deus organizado. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nenhum é mais importante ou valoroso do que o outro. Porém, na área de autoridade ou organização, aí sim, Jesus disse, eu só faço o que o Pai me mandar. Então, em termos de autoridade, é assim, Pai, Filho e Espírito Santo. O próprio Jesus falou, o Espírito Santo vem só para me glorificar, para me obedecer. Então é Pai, Filho, Espírito Santo, em termos de organização, porque nem um animal, nem uma pessoa, olha, qualquer ser que tiver duas cabeças é um monstro. Então, Deus é um Deus organizado. Então, até Ele mesmo é o Pai, Filho e Espírito Santo, em termos de organização, mas em termos de importância, é a mesma importância. Assim também a família. Os três são tão importantes um quanto o outro, mas em termos de organização é o Pai, a Bíblia que estabeleceu assim, o Pai, depois a mãe e depois os filhos. E aí que vai fluir e todo mundo vai se encaixar e ficar tão feliz quando pratica da forma que Deus dirige. Eu estava, muitos anos atrás, discipulando um jovem, e esse jovem estava tendo um pouquinho de insegurança, até sobre o seu gênero, assim, no sentido de as atrações na área, né, de homem, mulher e tudo, e ele estava me pedindo ajuda e oração, e eu estava orando com ele. Eu perguntei para ele, eu falei, como é o seu relacionamento com seu pai? Ele falou, meu pai sempre foi muito, assim, curto e grosso, muito, assim, duro com nós, então nós nunca tivemos um relacionamento muito legal. Eu falei, mas é importante você começar a cultivar um relacionamento mais legal com seu pai. Pouco tempo depois eu estive na casa dele, e eu notei uma coisa muito interessante. Ele foi o primeiro para entregar a vida para Jesus, ele já havia ganho uma mãe para Jesus, e todos os irmãos e irmãs, todos converteram, exceto o pai. E eu pensava, por que não consegue ganhar o pai para Jesus? E por que ele disse que o pai é assim, durão e tal? Aí lá na casa dele eu notava, eu fiquei lá talvez no espaço de 2 horas, lanchando, conversando com a família, conhecendo melhor toda a família, foi muito legal. E ao conversar com eles, aí eu via um irmão entrar, eles todos, o jeito que eles se relacionavam com a mãe. Todos chegavam, abraçavam, beijavam a mãe. Mas com o pai era tipo assim, oi pai. Mas era curto e grosso. E ele falava uma coisa, às vezes eles davam uma resposta assim, seca. E até meio desprezível. Eu fiquei chocado. Eu vendo aquilo, fiquei só conversando. Mas depois que nós saímos de lá, só eu e ele no carro, ou outro lugar, não sei, eu falei para ele, cara, eu fiquei meio assustado. O jeito que você e seus irmãos tratavam seu pai, sua mãe não, sua mãe tratava ele com respeito e tudo. Mas você e seus irmãos, vocês tratavam de uma forma meio desrespeitosa seu pai. Meio grossa assim. Ele falou, quem? Nós? Eu falei, você não está notando? Ele falou, não, eu não sabia que a gente agia assim. Eu falei, meu Deus do céu, vocês não estavam vendo? Ele falou, eu acho que a gente acostumou, acho que porque desde pequeno ele foi meio assim, durão com a gente, curto e grosso e seco, a gente acabou se tornando assim com ele, e a gente nem nota que nós somos assim. Eu falei, pois é, mas... Aí eu mostrei para ele esse texto. Quer ter uma vida longa? Quer que tudo vá bem com você? Eu falei, até essa área da sua identidade como homem que você está querendo, né, ter cada vez mais, cara, eu acho que está ligado a isso. Eu falei para ele, eu quero te encorajar, cara, você mostrar afeto para o seu pai, vou até te dar uma tarefa, se você aceitar. Eu falei, eu quero que todo dia você dê um abraço bem forte no seu pai, dê um beijo nele e fale, eu te amo, pai. Ele falou, ai, vai ser muito estranho fazer isso. Eu falei, mas faça. Depois ele me contou que os primeiros dias que ele fez isso, foi tão estranho. Foi tão estranho. Mas ele fez, e de repente, o pai começou a desmontar, e retribuiu um pouquinho do carinho. E depois ele falou, começou a ser algo tão assim, até precioso. Ele chegava em casa, pai, e abraçava e beijava, te amo, papai. Irmãos, esse jovem foi tão transformado.
Esse jovem se tornou um homem de Deus, tão poderoso. Casou com uma jovem tão linda, tão cheia de Jesus. Eles têm agora uma família tão exemplar. E ele e ela são pastores poderosos para a glória de Jesus. E sabe o que aconteceu com o pai? Você já sabe. O pai entregou a vida para Jesus. E Jesus fez algo tão lindo em toda aquela família. Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Eu ainda quero falar um pouquinho com você que é pai. O pai e as suas palavras. É importante, pelo que diz os especialistas, para ajudar na formação da identidade da criança, o papel do pai. O papel da mãe é muito mais importante do que o papel do pai em várias áreas, mas tem outras áreas que o papel do pai é mais importante. Uma dessas áreas, dizem os grandes especialistas, que na formação da identidade da criança, que o papel do pai, de longe, é o mais importante. Dizem que são as palavras e as ações do pai para com a criança que ajudam a firmar a identidade. Que a criancinha pequenininha, ela ainda está entendendo o que é o quê. Mas quando o pai chega para aquela menina, filha dele, e diz: minha filha, você é uma princesa, você é linda e delicada, você é muito bonita, você é minha princesa. Que aquilo ajuda na formação da identidade daquela menina. Quando ele chega para o menino e fala assim: filhão, você é um homem forte, cara, você é forte, você é um homem, cara. Aquilo ajuda na identidade daquele menino. Isso é impressionante. Dizem os especialistas que o papel do pai é fundamental, fundamental. Quando ele faz isso dia após dia. Outra coisa, mostrando afeto, mostrando carinho, mostrando abraço e beijo. Sabe, muitos pais, quando a menina é pequena, eles beijam, abraçam. Ela começa a ficar grande, às vezes eles até começam a ter cuidado. Por quê? Porque tem tantos pais doentes, endemoniados, que já abusaram sexualmente das suas filhas, que o pai sério, o pai cheio de Deus, às vezes ele: oi filha, tudo bem? Porque ele quer respeitar, né, a feminilidade dela, agora ela está virando mulher. Mas eu aprendi uma coisa, quando minha filha ainda era pequenininha, ela não tinha entrado na adolescência ainda, ela ainda era pequenininha. Falaram: olha, o pai, claro, com toda pureza e santidade, mas ele nunca deve parar de mostrar afeto e carinho e amor para com a filha, para que ela nunca seja carente de atenção masculina, de amor masculino. Então eu fiz isso com a Priscila desde pequena. Priscila foi crescendo, eu ficava abraçando, beijando, eu falava: Priscila, você é linda demais, minha filha, você é uma mulher de Deus, você é uma princesa. E ela ficou crescendo, e eu falava assim sempre para ela. Ela cresceu com tanta autoconfiança, nem um pouco de carência de afeto masculino, muito pelo contrário, cheio de autoconfiança, e chovia de gavião, toda hora. E ela não estava nem aí, ela estava completa e repleta. Agora, aquela jovem que nunca recebeu carinho do seu pai, muitas vezes ela cresce com carência masculina, de afeto masculino. Aí chega o primeiro cara lá, às vezes até mal intencionado: e aí, gatinha? Ela vai babando logo. Pelo amor de Deus, é muito sério o que eu estou falando, não é verdade? A mesma coisa com os filhos, sabia disso? Filhos também, quando o pai, desde pequeno, e mesmo depois de marmanjão, continua abraçando, beijando: filhão, te amo, cara. Aquele filho não cresce com uma carência de afetividade masculina. Isso é importante, isso é importante. Meus filhos agora estavam de volta para as férias, né? Um está fazendo um mestrado em teologia lá nos Estados Unidos, e outro está fazendo administração de empresas na faculdade. E os dois estavam aqui para as férias agora. E eu achei tão legal, porque eles, desde pequeno e mesmo depois de grande, eu sempre fiz assim com eles. Então agora eles mesmos fazem, né? Antes de dormir, aí agora, aqui em São Paulo, antes de dormir eles chegavam lá, os filhão, né? Mas me abraçando, me beijando: boa noite, papai, vou dormir. De manhã: bom dia, papai, me beijando, me abraçando. Isso é tão lindo, mas porque eles cresceram já com esse costume. Eu quero encorajar todos os pais a praticarem isso, pela graça. Nunca é tarde demais, nunca é tarde demais, é importante. Outra coisa tão crucial que é importante é você demonstrar amor
para a sua esposa, a mãe deles, né? Eles vão se sentir tão preenchidos. Isso traz tanta segurança para eles. Poxa, papai e mamãe se amam, nossa família é segura, é protegida, é unida, né? Eu combinei com minha esposa muito antes da gente ter filhos. Se a gente for ter qualquer, né, assim, momento que a gente precisa conversar para colocar as coisas em dia, para, né, nunca fazer na frente das crianças. Na frente das crianças, só, né, nunca discordando, sempre amando, abraçando, beijando um ao outro. Isso traz uma segurança. Eu nunca vou esquecer, quando eu era pequenininho, uma vez eu entrei na sala de repente, meus pais nem sabiam que eu ia entrar na sala naquele momento, e meu pai e minha mãe estavam se abraçando, beijando. E eu nunca vou esquecer, eu acho que eu tinha uns 5 anos de idade, mas passou uma alegria tão grande dentro de mim, vendo papai e mamãe se abraçar. Às vezes, mais do que o seu afeto, seu filho tem que saber que você e a mãe dele estão bem. Isso é tão importante. E aí, eu lembro, né, que meus filhos, muitas vezes, quando eu e André estavam abraçando e beijando, eles vinham correndo, eles pequenininhos, né, eles abraçavam nossas pernas também, e aí a gente agachava e abraçava todo mundo junto. Isso é tão precioso, para a glória de Jesus. O Pai e a sua liderança espiritual. Queridos, nesse meu último ponto aqui, eu quero enfatizar para você que você, como pai, deve ser o líder espiritual do seu lar. Você não tem que ser um pastor formado em teologia, nada disso, a não ser que Deus te dirija para isso. Porém, é importante você ser o líder espiritual do seu lar. Eu lembro que quando eu estava namorando a Andréia, e uma das razões que eu quis namorar a Andréia, porque ela era tão apaixonada de Jesus. Ela amava, e até hoje ama, tanto a palavra de Deus, e tanto ler a Bíblia, orar, cheia de Jesus. E foi uma das razões que eu quis namorar com ela. Mas eu lembro que eu falei assim para ela, né? Eu falei assim, ela em tom de desafio, de competição, mas brincando, né, com ela, eu falei assim, tenta ser mais espiritual do que eu, para ver se você consegue. Em outras palavras, claro, eu estava só brincando, e em tom de competição, mas o que eu estava realmente dizendo para ela é que eu fico tão feliz, meu amor, que você é tão apaixonada por Jesus, mas uma coisa você pode ter certeza, esse seu marido vai sempre ser o líder espiritual do lar. Eu vou sempre ler a Bíblia muito, e orar muito, e buscar a Deus muito. Nosso lar vai seguir o Senhor Jesus. Eu sei que eu sou o sacerdote da nossa família. Sabe, isso não é independentemente se eu sou pastor ou não. O homem tem que assumir a liderança espiritual. Tem que ser o líder, tem que ser o primeiro para dizer. Nós vamos ter o culto doméstico, nós vamos orar antes da refeição, vamos ter pelo menos uma refeição onde nem um celular pode estar ligado e nem a televisão, nada, onde nós vamos conversar um com o outro, depois nós vamos ler a Bíblia, orar. O pai, o homem, tem que chamar para si a responsabilidade de ser o exemplo de alguém que tira o tempo com Deus, lê a Bíblia, orar. Às vezes os seus filhos vão flagrar você de joelho. Que coisa linda, que coisa linda. O pai tem que ser o primeiro para dizer, nós vamos para a igreja, nós vamos nunca deixar de congregar, de buscar a Deus, de buscar a Deus. Eu já vi pais, não aqui em São Paulo, viu? Em nome de Jesus, mas eu já vi pais que os filhos, se o filho de 11 anos, 12 anos falasse, hoje eu não vou para a escola. O quê? Você vai para a escola sim, você tem que ser alguém na vida, rapaz. Mas se o mesmo filho falar assim, hoje eu não vou para a igreja. Não, tudo bem, a gente não pode forçar também, né? Faz o que você quiser. Gente, o que é isso? Você é pai dele. Não é ele que é seu pai, você que é o pai dele. E infinitamente mais importante do que estudo, o estudo é super importante, mas infinitamente mais importante é a salvação eterna dele, pelo amor de Deus. E a palavra de Deus traz sabedoria, traz sucesso. A palavra de Deus traz sucesso e tudo nessa vida, mas o mais importante é a vida por vir. Você não pode assim deixar de ser o líder espiritual dos seus filhos e ajudá-los a buscar a Deus e colocar Deus
em primeiro lugar. Então, claro, um pai coerente, ele não só falaria, tem que ir para a igreja. Não, ele ia sentar com o filho, meu filho, você não está entendendo, é para o seu bem. Mas por isso que você, sim, precisa ir, porque você tem que entender que um relacionamento com Deus é tão importante. A Bíblia não é por nada que ela fala, não é para deixar de congregar, para buscar a Deus. Então isso é extremamente importante. Por fim, eu quero dizer que a liderança espiritual do pai também envolve ele ser o líder em garantir uma atmosfera de amor, de alegria, de fé na sua casa. Então ele tem que proteger. Se dois filhos estão discutindo, ele deve ser o primeiro para intervir, ajudar a apaziguar, ajudar um a pedir perdão do outro, perdoar. E para isso ele tem que ser exemplo. Se ele pisou na bola, falou um pouco duro com um, me perdoe, meu filho. Não falou com tanto carinho com a esposa, ele fala, meus filhos, vem aqui, vocês viram naquela hora que eu não falei com tanto amor como a mãe, eu quero te pedir perdão, viu, amor? Eu peço perdão para vocês, filhos, também, que eu não falei com tanto amor com sua mãe. Uau! Porque homem com H maiúsculo, ele tem que ser o primeiro para se humilhar, o primeiro para pedir perdão, o primeiro para garantir essa atmosfera de amor. Eu e minha esposa já aconselhamos muitos casais e eu já perdi a conta, infelizmente, de tantas esposas que falam assim, pastor, ele quase nunca pede perdão, só se eu pedir perdão primeiro, e olha, algumas até falam assim, ele nunca pediu perdão na vida. Eu fico assustado, não acredito nisso. Mas é muitas vezes o nosso ego, né, nosso orgulho, não quer dar o braço a torcer. Mas como homem de Deus, eu quero te encorajar, seja o primeiro para se humilhar, o primeiro para pedir perdão, para consertar os relacionamentos. Por isso que eu digo, nós temos que estar cheio de Jesus, porque quando você está cheio de Jesus, aí e somente assim a sua hombridade, sua masculinidade é 100% resgatada em Cristo, porque eu volto a repetir, homem com H maiúsculo, ele é o primeiro para se humilhar, o primeiro para pedir perdão, o primeiro para servir de exemplo e garantir uma atmosfera de amor na casa. É tão lindo isso, é tão lindo isso, é tão forte isso. Tem uma história aparentemente verdadeira que o Ernest Hemingway conta, em que um jovem que morava na Espanha, o nome dele era Paco. Naquela época na Espanha o nome Paco era muito comum. E Paco e seu pai não estavam bem um com o outro. A coisa estava feia entre o Paco e o pai dele. E o Paco acabou fugindo de casa e foi para Madrid. Depois bateu um arrependimento profundo no pai. E o pai queria pedir perdão para o Paco, queria consertar. O pai viu que ele estava errado, que o pai tinha sido errado também. O problema é que isso era antes do advento da internet. Ele não sabia onde Paco estava, só sabia que estava em Madrid. Então o pai foi para Madrid, foi para o jornal principal da cidade e pagou para colocar uma nota lá dentro do jornal. E na nota estava escrito assim, querido Paco, me encontre amanhã, meio-dia, na frente do prédio do jornal. Ele falou o nome do jornal aí, de Madrid. Nesse jornal tal e tal de Madrid. Amanhã, meio-dia, na frente do prédio. Ele falou, Paco, tudo está perdoado. Eu te amo, seu pai. A história consta que, no próximo dia, quando aquele pai chegou lá, na frente do prédio, meio-dia, tinha 800 rapazes lá, tudo pelo nome de Paco. Todos eles, nenhum deles estava bem com seu pai. Todos eles procurando amor, perdão, reconciliação com seu pai. Sabe, por isso que o Evangelho é que transforma a vida das pessoas. Hoje, no Brasil, se você pegar qualquer quarteirão desse e ver os lares sendo despedaçados pelo pecado, pela falta de amor,
Por quê? Por falta de Jesus. Mas quando Jesus entra, tudo é transformado. Tudo é transformado. Por isso que eu quero enfatizar essa frase aqui. O amor de Deus Pai por você. O amor de Deus Pai por você. Olha o que ele diz em 1 João 4, 10 a 11. É nisso que consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Amado, visto que Deus tanto nos amou, agora sim, olha, nós somos empoderados, nós somos capacitados para o quê? Certamente devemos amar uns aos outros. Você quer ter essa capacitação sobrenatural para amar, para perdoar? Você quer ter essa capacitação sobrenatural para andar nesse amor? É entender que não é pelos seus méritos, não é pelos seus esforços. Claro que nós temos que cooperar com Deus, mas o segredo de receber isso não é pelos seus méritos. É entender que se fosse pelos seus méritos, você jamais conseguiria isso diante de Deus, porque todos nós já pecamos e somos carentes da glória de Deus. Mas Jesus morreu na cruz, levando o castigo que eu e você merecíamos, e por causa do seu sacrifício na cruz, agora sem merecer, nós podemos receber o perdão, porque Ele já levou o castigo que nós merecíamos. Sem merecer, nós podemos receber a transformação e essa natureza de amor ágape dentro de nós, sem merecer, através da cruz de Cristo. Veja esse vídeo tão precioso, e logo após eu vou estar voltando aqui para encerrar a mensagem. Pai. Oi, filho, tudo bem? O que houve, filho? Pai, Aconteceu alguma coisa? queria te agradecer, Agradecer o quê, filho? sabe? Agradecer pelo homem de Deus que você é, pelo exemplo que você é para mim como homem de Deus, sabe? Todos os nossos discipulados, tudo que você me ensinou desde pequeno, pelo exemplo de marido que você é, principalmente, sabe? Quero te agradecer por nunca deixar nada faltar, Pai. Por sempre manter as coisas em ordem em casa, sabe? Por sempre fazer tudo, não perfeito, mas o melhor que o Senhor pode. E eu queria reconhecer isso, te agradecendo, Pai. Eu lembro quando o Senhor vendeu o carro para que eu pudesse fazer aquele intercâmbio na Austrália, sabe? Quando eu precisava do Senhor para ir para o trabalho às vezes, ou para voltar, e eu não tinha condução, e o Senhor se dispunha a me buscar. Queria te agradecer, Pai. Isso? Muito obrigado. O Senhor me inspira muito. O Senhor sempre está comigo em tudo. E eu queria dizer que eu te amo, Pai. Ô, filho, eu só tenho a agradecer. E eu me sinto tão honrado com essas palavras. Saiba que tudo que eu fiz por você e pela nossa casa foi porque Deus fez isso por mim. Eu perdi o meu pai tão cedo, eu não tive a oportunidade de ter esse tempo com ele. Eu não tive esse tempo que eu tenho com você. Mas uma coisa muito importante que eu quero te falar, meu filho. Quando eu tive um encontro com Deus, Deus me ensinou a amar como um pai. E hoje eu estou tão feliz, porque eu posso compartilhar esse amor de Deus para todo mundo. Eu também te amo, filho. Que lindo, né? Dê uma forte salva de palmas para Jesus. Eu quero encerrar com duas historinhas, que eu até conto frequentemente essas histórias, são lindas demais. Uma menina perguntou para o papai dela: papai, que tamanho é o amor de Deus? Ele falou: minha filha, não tem jeito de medir o tamanho de Deus, o amor de Deus, não tem jeito.
Mas ela não se conformou, ela falou: papai, é desse tamanho? Ele disse: minha filha, eu já falei, não tem jeito, é infinito. Mas ela ainda não se conformou, ela disse: é desse tamanho? Falou: minha filha, é muito maior do que isso. Ela falou: é desse tamanho? Ele falou: é muito maior, minha filha. Aí ela falou: é desse tamanho? Ele ia bem dizer: minha filha. Aí ele olhou para as mãozinhas dela. Ele disse: você acertou. Realmente é desse tamanho. Porque assim Deus demonstrou tanto que nos ama. Porque Ele enviou seu próprio Filho Jesus para levar o castigo que nós merecíamos na cruz. Aí alguém pergunta: como que eu posso ser receptor de tudo isso que Jesus fez? Como que eu posso ser transformado, ter esse amor ágape dentro de mim? Como que eu posso ser regenerado, receber essa nova natureza, pastor Eibe? E é nessa segunda história que eu quero falar sobre isso. Teve um equilibrista muito, muito bom, que lá nas cataratas de Niágara, aquelas enormes cachoeiras que ficam entre os Estados Unidos e Canadá, são muito altas, e ele amarrou cedo de manhã um cabo de aço, do lado americano até o lado canadense, em cima das cataratas, sem nenhuma rede de proteção, e ele foi passando, aquele cabo enorme, comprido, e multidões se juntaram, tanto do lado americano como do lado canadense. Ele é louco, vai cair, não tem nenhuma proteção, olha só. Mas ele conseguiu, até a multidão lá do canadense o recebeu com aplausos. Ele falou: quem acredita que eu posso atravessar? E todo mundo falou: eu acredito. Ele atravessou, a multidão lá do americano foi ao delírio. Aí ele falou: agora quem acredita que eu posso atravessar empurrando o carrinho de mão? Todo mundo falou: eu acredito. Ele passou, mais uma vez os aplausos. Aí ele falou assim: agora, quem acredita que eu dou conta de passar empurrando um carrinho de mão com alguém dentro do carrinho de mão? Aí todo mundo falou: eu acredito, eu acredito. Ele falou: tá, já que você acredita, então quem quer entrar no carrinho? E a história continua, realmente. No começo ninguém quis entrar, mas depois teve um louco lá que entrou. E os dois estavam atravessando, quando uma pessoa muito maldosa tentou cortar o cabo, e as outras pessoas chegaram em tempo, ele não cortou, mas ela ficou bamba, e você sabe que para equilibrar um cabo bambo é quase impossível, então começou a ficar bambo assim, e ele falou para o homem que estava no carrinho de mão: pula nas minhas costas, e o homem pulou nas costas dele, ele jogou o carrinho de mão, e mesmo com aquele cabo bambo, ele conseguiu salvar os dois, né? E atravessar. Mas, voltando para essa parte da história aqui, quando ele disse: quem acredita que eu dou conta de passar com um carrinho de mão, com uma pessoa dentro, e todo mundo falou: eu acredito, aí ele disse: então, quem quer entrar no carrinho de mão? Eu até dou razão para as pessoas não quererem entrar, porque ele era um homem, apesar de que ele provou depois o tanto que ele era bom, mas ele era falível, ele podia errar. Mas isso que acontece vez após vez, aqui no Brasil, então todos nós falamos: eu acredito em Jesus, eu acredito em Jesus, mas Jesus está dizendo: até os demônios acreditam que eu existo. Agora eu quero saber se você está disposto a entrar no meu carrinho de mão, a entregar a sua vida para mim. Porque ao contrário daquele homem, Jesus é infalível. Ele nunca vai errar. Mas se você quiser realmente desfrutar de uma regeneração, de um novo nascimento, dessa nova natureza, desse amor ágape, só tem um jeito: é entrando no carrinho de mão de Jesus. Como entrar no carrinho de mão de Jesus? A Bíblia fala que se você crê no coração que Deus já ressuscitou Jesus dentre os mortos, e você declarar com a sua boca Jesus como seu Senhor, como dono absoluto da sua vida, será salvo. Quero falar com você, você que diria assim: honestamente, pastor Eibe, eu nunca entrei 100% no carrinho de mão de Jesus.
eu nunca entrei, mas hoje, nesse dia tão especial, o Dia dos Pais, um dia histórico, eu quero entrar de corpo e alma, eu quero me entregar. A partir de hoje não sou eu mais que vou mandar na minha vida, mas é Jesus. Jesus falou que quando você faz essa decisão de qualidade, por que ela é diante dos homens? Que ele fala, aquele que me declarar diante dos homens, eu declararei perante meu Pai que está no céu, porque é uma decisão de qualidade, uma decisão forte, onde você diz, venha o que vier, custe o que custar, a partir de hoje, não sou eu mais que mando na minha vida, é Jesus, eu estou no carrinho de mão dele.